Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos meditar um pouquinho a respeito da Santa Ceia, dos elementos pão e vinho, com base nas ações de graças que nós encontramos registradas na Didaquê. Mas antes, nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 39. Convido-vos para nós lermos Evangelho de Mateus, capítulo 26, o versículo de número 26 ao 28, que diz: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu-os aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isso é o meu corpo. Tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhe a eles, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então nós temos aqui os dois elementos da Santa Ceia apresentados por Cristo Jesus como símbolo: o pão como o símbolo do seu corpo e o vinho como o símbolo do seu sangue, o sangue da nova aliança. Nós temos nas Sagradas Escrituras que a Santa Ceia, ela é uma das ordenanças de Cristo Jesus, ao lado do batismo. Então nós temos batismo e Santa Ceia, que são, digamos, rituais que Jesus ensinou seus discípulos a praticar em memória e em testemunho dele. Em memória e em testemunho da nossa fé, em memória e em testemunho do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E ele disse: façam isso em memória de mim até que venha. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19, é que ele diz aos seus discípulos. Eu gostaria então de trazer um pouquinho aqui para vocês a abordagem desses elementos, pão e vinho, com base no texto que nós encontramos na Didaquê, que é as ações de graças que estão registradas ali para o culto de Santa Ceia. O que é a Didaquê? Didaquê é um dos primeiros textos conhecidos, depois da vida dos apóstolos, de uma série de instruções para a igreja. Ela faz parte dos textos dos chamados pais apostólicos, que são aqueles primeiros pastores que vieram na sequência depois da igreja. Ela é composta por 16 capítulos. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 6, que é chamado de dois caminhos, o caminho da vida e da morte, que dá instruções práticas de santificação e de perseverança na fé. E aí a segunda parte dela, que é a parte que vai do capítulo 7 ao capítulo 15, é uma série de instruções para a realização de cultos e celebrações. É como um manual eclesiástico. Ele tem lá as instruções a respeito do batismo, da Santa Ceia, dos jejuns e dos ministérios de presbíteros e de diáconos. Fala também a respeito das ofertas e do tratamento dado aos profetas itinerantes. Existia essa figura aí que nós encontramos registrado ali. É muito interessante. A cópia encontrada em Alexandria no século XIX, nos anos 1800 e alguma coisa, essa cópia ela é datada do ano 1056, mas ela faz referência a um conjunto de textos que foram escritos já no século I depois de Cristo. Então, é ali no princípio da igreja, quando começa a igreja a mudar daquela liderança mais movida, espontânea, né, que eles chamam de carismática dentro da teologia, para uma organização mais eclesiástica, mais institucional da igreja. E a terceira parte, que é o último capítulo, o capítulo de número 16,
ele é uma exortação à perseverança na fé, visando a vinda de Cristo Jesus. Ele é um documento muito bonito e é muito interessante a gente ler e ver como é atual a situação da igreja, né? Como não muda muitas coisas da vida da igreja daquela época para essa. Muda-se os tempos, muda-se as eras, as culturas, mas a nossa luta contra o pecado, contra a nossa carne, elas são as mesmas, né? Vamos lá então para o texto de ação de graças que é instruído ali no capítulo de número 9 da Didaquê. Nós temos então instruções a respeito da celebração da Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Então, é o ajuntamento da igreja em torno da memória do sacrifício e da morte de Cristo Jesus. É uma memória da nova aliança feita através do ministério sacerdotal de Cristo. Hoje nós iniciamos aí a nossa série que nós vamos falar a respeito do ministério sacerdotal. Nos primeiros 10 vídeos nós falamos e enfatizamos o ministério profético de Jesus e o discipulado. Agora nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do ministério sacerdotal de Cristo e da igreja como os redimidos e justificados por esse sacrifício de Cristo Jesus. Vamos lá então para o que diz a respeito da graça pelo pão. Ele diz assim: quando dá graças pelo pão, orem assim: Nosso Pai, nós te agradecemos a vida e o conhecimento que Tu nos revelaste por meio de Jesus, Teu Filho. A Ti seja dada a glória para sempre. Como este pedaço de pão estava espalhado pelas colinas e depois foi recolhido e unificado, permite que assim a Tua igreja seja reunida desde os confins da terra no Teu reino, pois Tua é a glória e o poder por meio de Jesus Cristo para sempre. E agora a ação de graças pelo cálice, que ele diz: Pai nosso, nós te agradecemos a santa vinha de Davi, teu filho, que tu revelaste por meio de Jesus, teu filho. A ti seja dada a glória para sempre. Então nós temos aqui os dois elementos, o pão e o vinho. E eu gostaria então de trazer para vocês uma abordagem a respeito do olhar que a Didaquê está lançando sobre esses elementos. Ele dá para o pão o sentido daquilo que é múltiplo e que se tornou um. Quando ele fala que o pão é o produto de sementes que estavam espalhadas, cobrindo campos e colinas, e foram unidas em um só elemento, nós temos aí claramente uma referência ao pão como símbolo daquilo que morreu e ressuscitou. Porque a semente, quando ela morre lançada na terra, ela germina, brota uma planta nova, essa planta frutifica e desse fruto nós temos a farinha. E da farinha se faz o pão, que é um único elemento feito daquela farinha produzida a partir de grãos que estavam espalhados por todo o campo. Diante dessa parábola, dessa comparação, nós temos aqui uma representatividade do reino de Deus como a obra de Cristo centralizando todo o propósito da salvação e da história. Quando Jesus ele diz assim, o Filho do Homem ele veio buscar e salvar. Quando Jesus ele diz que aquele que lança a boa semente é o que traz a palavra de Deus, que anuncia as boas novas.
e que a semente é a palavra. E a semente, quando ela foi espalhada por todo o mundo, ela junta os frutos em um corpo só e traz a unidade do reino de Deus. Então essa oração na Didaquê, ela fala muito da unidade do reino de Deus. E você vê Cristo como o pão, quando ele fala assim, esse é o meu corpo que é partido por vós. Então ele está falando assim, olha, eu também serei esmagado, eu também serei ferido, eu também serei moído para trazer a vida. Assim como é o processo de produção de uma semente. Então nós temos o pão como símbolo de morte e ressurreição, e o pão também como símbolo daquilo que juntou o que estava espalhado para trazer vida, para trazer alimento em um só corpo. E quando ele agradece pelo cálice, ele agradece pela vinha, e ele faz menção à vinha de Davi, que foi revelada no Filho Jesus. A vinha, ela é um símbolo já conhecido no povo de Israel. A nação de Israel, ela é simbolizada pela vinha nas Escrituras. Leia lá o Salmo de número 80, ele fala de Israel como uma vinha. No versículo 8, essa vinha foi retirada do Egito, plantada na terra prometida, e essa vinha também ela foi destruída pelos homens maus, que fala então de toda a história da remissão de Israel, da construção do povo de Israel como nação e do juízo de Deus que veio sobre eles. E isso se repete nos profetas. O profeta Isaías, lá no capítulo de número 5, ele fala da vinha. O profeta Jeremias também compara a nação de Israel a uma vinha plantada pelo Senhor. E também o profeta Ezequiel vai falar a respeito de Israel como uma vinha. Então a vinha ela está falando desse cuidado de Deus, do cumprimento das promessas de Deus para o seu povo, de plantar, de zelar, de cuidar. Então ela é uma metáfora do povo de Deus. Mas quando Jesus ele vem e no Evangelho de João, no capítulo de número 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira, isso está num claro contraste com esses textos. Leia lá Isaías 5 e você vai ver. Jesus ele está falando que ele é a videira verdadeira. Vamos ver lá, Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. No versículo 5 ele repete: eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então quando Jesus ele se apresenta como a videira verdadeira, ele está dizendo que a vida está fluindo dele. Que aquela vinha de Israel que foi destruída, estava nascendo ali o renovo. O renovo. Quando Isaías capítulo 11, ele começa o capítulo 11 falando que subiria um renovo da raiz de Davi. Por quê? Porque a árvore de Davi, a dinastia de Davi, que Deus havia prometido um reino eterno, um reino de paz, um reino próspero, foi cortada por causa do pecado dos homens, do próprio Davi. E aí nós vemos então isso sendo restaurado através do Messias. E o Messias, Jesus, que veio então como este que traria a vida em si, revelaria essa vida para o povo de Deus. E dessa vida saem os ramos. E nesse ramo estão enxertados aqueles que não são ramos naturais. Nós vemos isso lá na carta aos Romanos, no capítulo 11. E Paulo ele falando que nós fomos enxertados em Cristo Jesus, porque nós não éramos naturalmente dele.
E quando nós estamos ligados em Cristo, nós temos vida. E Cristo, ele não é somente a raiz, mas ele também é o tronco. E ele também se apresenta como aquele vinho que foi esmagado e que foi oferecido na cruz do Calvário para saciar a sede da justiça. Através de Cristo, Deus cumpre a justiça, pagando o preço pelo pecado, e o amor, porque o pecado que era nosso, ele assume para si, ele paga essa dívida de justiça. Então nós temos aqui a Didaquê agradecendo a Deus pela revelação de Cristo Jesus, que é a grande vinha do Senhor. Porque o povo de Deus hoje não são os descendentes de Israel. O povo de Deus são aqueles que estão ligados em Cristo. E em Cristo, nós lemos lá na carta aos Gálatas, já não existe mais judeu, grego, gentio, seja lá quem for, porque somos todos um só em Cristo. Estamos ligados nele, que é a vida. Então nós vemos, através dessas orações, como os nossos irmãos lá do primeiro século, eles estavam meditando na morte de Cristo Jesus como esse cumprimento da vontade de Deus para o estabelecimento do seu reino na terra. Cristo sendo o cumprimento de toda a lei e os profetas, e a igreja sendo a plenitude da vontade de Deus para o propósito da salvação neste mundo. Cada vez que nós nos unimos para tomar do corpo e do sangue de Cristo, estamos nos recordando de que estamos ligados nele, de que nós morremos com Cristo e ressuscitamos, e a vida que agora vivemos, nós vivemos pelo Filho de Deus. Podemos dizer que somos um, nós podemos nos unir para celebrar, ainda que agora distantes. Às vezes você vai celebrar você e sua família, na sua casa ou dentro do seu carro, lá na igreja. Você e aquele irmão único que ali veio te oferecer. Mas nós estamos compartilhando da ideia de que nós temos uma fé no Cristo que se entregou por nós. E nós podemos estar unidos uns aos outros porque nós estamos unidos a Deus. E porque Cristo Jesus escolheu se entregar por nós para que nós pudéssemos estar unidos a eles. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.